Entraram mais alguns alunos aí, temos 8 alunos de 21. Mas vamos lá, né? Começar essa aula aí para valorizar quem está aí no horário. Pessoal, quero saber se vocês querem que eu corrija aqueles exercícios lá que vocês têm para entregar hoje, ou eu sigo o conteúdo direto aí. O que vocês preferem? Qual que é o prazo para postar esse exercício de hoje, professor? É que eu não postei ainda. Eu fiz dois só. Até meia-noite. Faz a correção então, por favor. Porque eu me perdi no Ah, terceiro. não. Fez 2, você teve 2 semanas para fazer. Oxe. É que é meio confuso esse gráfico aqui, professor. Ainda mais o último. O segundo foi mais ou menos tranquilo, mas o terceiro eu me perdi completamente. É. E por que você não foi na tutoria lá? Professores, falar para você que o meu dia precisa de mais horas, 24 horas, falta. Ai, Precisava ter ai, umas ai. 35 horas no meu dia. É sério, Hum. ontem mesmo fui dormir, era 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Hoje eu acordei às 6. Ele tá muito corrido, Eu não verdade. vou falar nada, porque eu fui dormir às 3 e acordei às 7. Então, estamos na mesma página, é isso que acontece. Não, mas eu falo para você, eu peguei uma lógica, mais ou menos. Do número 2, É. né? O número um estava pronto já. O número 2 eu peguei uma lógica, mas o número 3 eu me perdi. Eu tô com ele aqui Tá. pela metade aqui do. Na verdade, o número 3 são quatro, né? Quatro. Até esqueci os nomes, só Questões. sei que deu 8 válvulas. 4 pistões. Quatro 4 cilindros. pistões, isso mesmo. E daí ele confunde muito a gente, assim. Mas eu fiz um desenho aqui. Eu fiz o desenho dos pistões ligados, desligados, quatro eu consegui fazer. Daí consegui numerar também as válvulas. Daí eu fiz desenho de 4 válvulas. Faltou 4 válvulas ainda. Do número 3. Tá. Eu vou fazer a correção então. Aí você me disse se você sanou as suas dúvidas. Ok. Só que eu vou fazer mais rapidão, tá? Não, Pra não positivo. perder muito tempo nessa parte. E Só qualquer aí coisa entrega depois. hoje lá até meia-noite. Ok. Mas não fique com dúvida, porque senão, né, na hora da avaliação lá fica complicado. Então, beleza. Se alguém se perder, me pare na hora, tá? Não fique esperando, daí esquece a dúvida e já não pega. Então, podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, a primeira sequência aí da lista lá da atividade semanal que era para fazer é aquela que já estava feita, né? Já tinha feito em sala, mas faltava lá dizer o que tinha de gatilho, o que tinha de pressionamento, né? Então, aqui a gente tem a sequência ali de movimentos dos cilindros, onde o cilindro A avança, o cilindro B avança, aí o cilindro B recua e o cilindro A recua. Então, lembrando, esses sinais positivo e negativo aí é avanço e recuo dos cilindros, tá? É o movimento dos cilindros, dos pistões dos cilindros lá que avançam e recuam, tá? Então, primeiro movimento A avança, aqui a representação dele, no diagrama trajeto passo. Aí depois o B avança, quando o B avança, o A continua avançado, ele não se mexe. Terceiro movimento, quem vai andar é o B, então o A continua avançado. E o A só recua no último movimento. O B, ele começa recuado, porque o A que avança primeiro. Depois B avança. Terceiro movimento, B recua. E o último movimento, ele continua lá recuado, porque quem está se movimentando é o A, tá? Quando um cilindro se movimenta, os outros estão parados, tá? Deixa eu ver o que mais. Esses números que tem aqui em cima são as válvulas que estão no fim de curso dos cilindros lá, dos pistões, né?
E elas vão ser acionadas quando esses pistões chegarem ao seu fim do curso lá e vão encostar nessas válvulas. Como se eles estivessem apertando um botão lá e segurando esse botão enquanto eles estão em cima da válvula. Depois que eles saem de cima da válvula, aí que ela vai ficar desativada, vai desacionar, vai fechar, tá? Então, ó, quando o A avança, ele vai bater na válvula 2.2. Por que eu sei que ela é 2.2? Porque ela é a válvula responsável pelo movimento do avanço do cilindro B, que é o B+, lá, né? Quando o B avançar, ele vai bater na válvula 2.3, que é a válvula que faz o cilindro B recuar. Aí eu tenho B-. Quando tem o final do curso do B-, B recua, ele vai acionar a válvula 1.3, que vai gerar o próximo movimento, recuo do A. Para fechar o ciclo, quando o A recuar, ele vai bater na próxima válvula aqui, que é a 1.2, que é a válvula que faz o A avançar, reiniciando o ciclo, tá? Até aí, tudo bem? Tá tranquilo? Os números aqui em cima. O professor, é isso que eu ia perguntar, essa questão da sequência dos números. 1.2, 1 é porque é a primeira válvula ou é porque ela está relacionada ao pistão A? Exatamente, ela está relacionada ao pistão A. Então, tudo que é A vai ser 1. E Isso. daí o ponto e o segundo dígito, ele significa número par, ele está, como se diz, avançando, e número ímpar como se Recuando. fosse recuando, né? Seria Isso. isso? Exatamente. Certo. Certinho. Muito bem. Aí, beleza. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei as válvulas lá. Não, esse aqui eu não tenho as válvulas aqui no cantinho, mas é só dois. Não tem a necessidade. Então, ó, pela minha sequência aqui, antes de eu fechar o ciclo, eu tenho o avanço do A é o primeiro movimento e vai acionar a válvula 2.2. Então, todo momento que o cilindro A estiver avançado, ele vai estar em cima da linha da válvula, ele vai estar apertando o botãozinho lá da válvula 2.2. Então, eu represento a minha válvula 2.2 aqui, aberta, todo o tempo que o cilindro A está avançado. Então, ela começa fechada, tá? Esse A e F aqui é fechado e aberto, né? A minha válvula vai abrir a partir do momento que o cilindro A encostar nela. Ó, o cilindro A está avançando, 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 terminou de avançar, encostou na válvula aqui na linha 2, ó. Então, eu venho aqui na linha 2, abro a minha válvula, tá? O cilindro A, ele está em cima da minha linha da válvula aqui, entre 2 e 4. Então, a minha válvula vai estar aberta até a linha 4, ó. Então, eu represento ela aberta até a linha 4. A partir da linha 4, o cilindro A sai de cima da linha e vai recuando até chegar na linha de recuo aqui embaixo. Então, se ele saiu de cima da linha, ele liberou a válvula. Então, ela fecha automaticamente e vai continuar fechada, porque o cilindro A não está mais aqui em cima da linha da válvula, tá? Próximo movimento, quando o B avança, ele vai e bate na válvula 2.3. Então, no avanço do B, é a válvula 2.3 que vai ser acionada. Então, ó, o B está avançando, ele encosta na linha de avanço aqui só na linha 3, tá? Na linha vertical 3 aqui. E ele já recua. Então, toda a minha linha aqui, ó, de avanço do B, ela tá cinza, e só aqui no meio que ela bate na válvula e volta. Então, eu coloquei, ó, a linha da válvula 2.3, veio na hora errada essa numeração. Ela vai ser acionada aí a válvula somente na linha 3, tá? Então, eu faço a representação aqui, ó, da 2.3 fechadinha. Na linha 3, ela abre rapidamente e já fecha, tá? E permanece fechada porque o cilindro não está mais aqui em cima da linha da válvula. Próximo movimento, B-, ele vai acionar 1.3. Então, a linha de recuo do B, ele termina de recuar, ele vai ficar em cima da válvula 1.3. Então, tem ó, a linha da válvula aqui, ó, 1.3.
Cilindro B está em cima dela, entre 1 e 2, as duas linhas verticais aqui, 1 e 2, e entre 4 e 5. Então, a minha válvula 1.3, ó, ela vai estar aberta entre 1 e 2, vai fechar aqui no meio, porque ó, o cilindro não está em cima dela, tá cinza, ó, não tá vermelhinho aqui, não tem um cilindro pressionando a válvula. E aqui na linha 4, ela abre de novo, ó, porque o cilindro encosta nela aqui e fica em cima dela. Então, ela fica aberta entre 4 e 5. Que é o movimento da válvula, tá? Aberta e fechada de acordo com a posição do cilindro dela, tá? A 1.2, ela tá aqui no recuo do A, porque fecha o ciclo, né? Ó, apertei a 1.3, o cilindro A recuou e vai fechar o ciclo, e o próximo movimento vai ser o A+. Então, o meu A-, o recuo do A, vai estar pressionando a válvula 1.2, que é o do próximo movimento. A linha de recuo do A é a minha linha da válvula 1.2. E se eu olhar aqui, ó, ela tá cinza inteirinha e ela fica azul, ou seja, o pistão tá em cima da válvula, somente aqui na linha 1 e na linha 5. Então, a minha válvula 1.2, ela vai estar aberta na linha 1, fecha todo o trajeto, ó, porque aqui tá cinza, não tem cilindro aqui em cima dela, e vai abrir de novo lá na linha 5, tá? Esse aqui é o estado da válvula, né? 1.2, de acordo ali com o movimento do cilindro. Beleza? Professora, Alguém ficou com dúvida? se fosse continuar o gráfico aí dessa 1.2, o avanço e o recuo ficaria igual o azul ali, né, do 2.3, né? A subida ali e já a descida novamente, né, no mesmo ponto. É isso? Se fosse É, continuar a sequência lá, A mais, B menos, A menos, se fosse continuar a sequência do processo, a isso, 1.2 ficaria igual o B, né? Que subiu e desceu no mesmo ponto. exatamente. Ok. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Não entendeu algum aqui? Por Professora, exemplo, oi, boa noite a todos. oi. Até aí, perfeito, consegui acompanhar. Agora estou ansioso para mim ver a explicação das válvulas lá, o gatilho, o acionamento. Acho que você vai entrar nessa parte agora, né? Boa. Ansioso. Ah, legal. Então, beleza. Então, o que a gente faz agora, né? Vocês podem ver que cada cilindro gera ali, né, duas válvulas. Eu preciso de uma válvula que faz ele avançar e uma válvula que faz ele recuar. Então, as válvulas aqui, 1.2 e 1.3, são as respectivas válvulas que geram os movimentos do cilindro A. 2.2 e 2.3 do cilindro B. Então, para mim analisar se tem sobreposição de sinal, eu tenho que olhar sempre as válvulas de cada cilindro juntas, tá? Então, para mim ver se tem sobreposição de sinal no cilindro A, eu observo as válvulas 1.2 e 1.3 somente. Elas vão me dizer se tem sobreposição de sinal. Mas por que, professor? Porque imagine aqui, deixa eu ver minha câmera. Ó, eu tenho. Tá travado meu vídeo? Não, creio. Deixa eu desligar e ligar de novo. Outro aplicativo está usando a sua câmera. Ah, eu Maria. Ah, que palhaçada. Vamos ver se vai. Nada, né? Ainda não, professor. Deixa eu ver se agora vai. Nossa, passos de tartaruga, daí vai. Bom, imaginem que eu tenho uma bola de futebol na mão e as minhas duas mãos são as válvulas apertando essa bola de futebol e a bola é o meu pistão, tá? A mão esquerda empurra
essa bola, se a mão direita estiver aí empurrando também, a bola vai se mexer? Não, né? Então, eu tenho uma sobreposição de sinal. Você está empurrando os dois lados, a bola não sai do lugar, né? Então, para evitar que isso aconteça, eu preciso colocar um acionamento ali que gere um sinal rápido, para que a válvula abra e já feche e não fique bloqueando o movimento da outra. Ó, agora funciona a minha câmera. Então, imagine aqui, ó. Eu tenho esse controle aqui, é o meu pistão, e aqui eu tenho uma válvula e aqui eu tenho a outra. Se eu mandar essa válvula aqui fazer o pistão avançar, e essa válvula aqui estiver segurando ele recuado, ele não vai avançar, porque uma está bloqueando a outra. Então, isso é sobreposição de sinal. A sobreposição só acontece entre duas válvulas que estão comandando o mesmo cilindro, tá? Então, aqui, ó, como que eu vou saber, olhando o diagrama, se está gerando sobreposição de sinal? Eu tenho duas válvulas abertas ao mesmo tempo. Se elas estão abertas ao mesmo tempo, uma está empurrando, a outra também está empurrando, está mandando sinal, né? Na verdade. E o cilindro não sabe, ele não consegue fazer nada porque uma válvula bloqueia a outra. Então, aqui, ó, entre 1 e 2, eu observo em que momento elas estão abertas ao mesmo tempo. Pode ser que elas não estejam, né? Mas aqui, se eu olhar, ó, na linha 1, na linha 5 ali, elas estão abertas aqui, ó, ao mesmo tempo. Então, eu tenho sobreposição de sinal. Precisa colocar esse círculo aqui do outro lado aqui? Não, porque aqui fecha o ciclo, né? Então, é como se a linha 5 fosse igual à linha 1. Então, eu tenho a sobreposição de sinal aqui. E olhando as válvulas do cilindro B, ó, eu vou ter uma sobreposição de sinal bem na linha 3 aqui, ó. Porque a válvula 2.2 estava aberta e a 2.3 vai querer abrir ao mesmo tempo. Então, aí gera uma sobreposição de sinal. Tá, professora, e agora? Eu tenho a sobreposição de sinal, eu preciso definir qual válvula que vai estar bloqueando a outra. Por quê? Porque essa válvula que está bloqueando que vai precisar do gatilho para acionar. Então, olhando aqui 1.2 e 1.3, como que eu vou saber qual que está bloqueando? A que está mais tempo aberta? Não. Aqui abre primeiro na minha sequência. Então, entre 1.2 e 1.3, se eu olhar na minha sequência aqui, ó, a partir do A+, qual que vai abrir primeiro? A 1.3, tá? Porque, ó, professora, mas a 1.2 aqui é o primeiro movimento. Sim, eu dou start no meu circuito, eu não apertei a 1.2. Eu dei um start, apertei um outro botão lá. Aí ela começa a ver a sequência, essa 1.2 vai ser acionada lá no último movimento para reiniciar o ciclo. Então, quem abre primeiro aqui é a 1.3. Se a 1.3 aqui está aberta, fechou meu ciclo, e eu vou querer abrir a 1.2, eu vou conseguir abrir a 1.2? Não, porque a 1.3 está bloqueando ela. Então, eu tenho que pôr um acionamento por gatilho aqui na 1.3, tá? Esse texto aqui eu falei na outra aula, não precisa vocês se preocuparem com ele, depois é só para estudar mesmo. Então, ó, eu coloco o gatilho na válvula que vai estar bloqueando o movimento da outra válvula, tá? Entre 2.2 e 2.3, qual que abre primeiro? A 2.2, professor. Então, é a 2.2 que vai o gatilho. Tá? Alguém não entendeu o porquê do gatilho? Professor, então poderíamos considerar assim que todo no final do curso, da última lavar ao final do curso para fazer o início do ciclo, então sempre vai ser gatilho? Não, depende Não? da sequência. Se aqui eu tenho A e aqui for B, eu estou mudando de cilindro, não vai ter sobreposição de sinal. Ah, é verdade. Ele geralmente acontece quando o mesmo cilindro está recebendo duas informações ao mesmo tempo. Tá? Só uma Aí coisa a para mim questão. gravar, professora, para gravar.
A válvula só vai estar aberta quando o cilindro estiver em cima dela. Sim, Só é essa informação que eu tenho que gravar para poder fazer o diagrama de aberto e fechado das válvulas. A válvula só vai estar aberta se o cilindro estiver em cima dela. Daí por isso tem que acompanhar o primeiro diagrama. Ok? exatamente. Ok. Maravilha. E tá faltando uma coisa aí nesse exercício. A válvula pré-acionada. Como que eu sei quando a válvula está pré-acionada? No caso aqui do diagrama, eu observo, né, cada conjunto de válvula. Aqui tem um gatilho, né? E a outra, ela só vai estar pré-acionada se ela for primeiro movimento. Na minha sequência aqui, a válvula 1.2, ela é o primeiro movimento quando eu tenho o ciclo fechado, né? Fecha o ciclo, a 1.2 é o primeiro movimento. Se a 1.3 já tem gatilho, então a minha 1.2 vai ser a válvula pré-acionada. Ah, eu não coloquei o pré-acionamento, né? Vou colocar. A 1.2 é pré-acionada. Vou pôr uma animação para ela. Vamos ver se vão ter que apertar tudo de novo. Bom. Aí. Então, a 1.2 é minha válvula pré-acionada, porque ela é o primeiro movimento. Se não fosse, não tivesse um gatilho aqui, se não tivesse sobreposição de sinal, não precisaria desse pré-acionado aí, tá? Alguém não entendeu Daí por que seria o ela quê, professor? ela é pré-acionada porque a 1.3 ela estaria bloqueando a 1.2, mas como a 1.2 ela é primeiro movimento, ela já tem que estar pré-acionada. Não, você comentou se não tivesse a 1.3, Um como você gatilho? falou? E daí não É, seria pressionada. Daí eu perguntei assim, o que poderia ser? daí é normal, ela só espera a vez dela para ela abrir. Segue o movimento normal. Ela só vai ter a pré-acionada se no meu conjunto tiver um gatilho e uma das duas for o primeiro movimento. Aí, automaticamente, aquela que não tem gatilho vai ser a pré-acionada. Só se ela for o primeiro movimento. Isso acontece na sequência 3, que o D, se eu não me engano, é primeiro movimento lá e ela vai ter um pré-acionamento. Eu já chego lá. Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu alguma parte aqui do exercício? Tem 11 alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tá jóia. Aqui eu tenho a minha sequência 2. Mesma coisa, né? Vejo lá, a avança, né? Depois ele só vai recuar lá no último movimento. Então já deixo representado aqui o diagrama dele. Trajeto passo, hein? O de baixo aqui é de sinais. Cilindro B, primeiro movimento dele é recuando. Para ele recuar, ele tem que começar avançado. Então, já coloquei as... Tá, deixa eu explicar as válvulas lá. Ó, avançou, bateu na válvula 2.3. Então, a linha de avanço do A vai ser a linha da válvula 2.3. Quando o A recua, ele vai acionar o próximo movimento, que é a válvula 1.2. Então, a linha de recuo do A vai estar acionando a válvula 1.2, tá? Por isso que eu falo, a linha de recuo do cilindro A é a linha da válvula 1.2. Cilindro B, ele vai recuar, então, ele começa avançado, recua no segundo movimento, e ele vai avançar lá a partir da linha 5, lá no quinto movimento. Então, ele avança e permanece avançado lá, né? Porque ele não só faz um movimento de avanço e recua aí. Quando o cilindro B recua, ele bate na válvula 3.2, que é a válvula do próximo movimento.
Tá aqui. Quando ele avança, ele vai bater na válvula 1.3. Então, a linha de avanço do cilindro B aciona a válvula 1.3. Tá? O que mais? Deixa eu ver. O Kesley tá aí? Ah, já fui, perdão. Cilindro C, ele começa recuado e vai avançar no terceiro movimento e já recua em seguida. Então, recuou e permanece recuado. Quando ele avança, ele vai acionar a válvula 3.3. Então, a linha de avanço do cilindro C aciona a válvula 3.3. Quando ele recua, ele vai bater lá, vai acionar a válvula 2.2. Então, a linha de recuo do C é a linha da válvula 2.2. Tudo certo por aí? Ou alguém não entendeu? Perguntem, pessoal. Essa era a dúvida, professora, de tentar nomear quais eram as válvulas. Eu tentei usar a mesma lógica do exercício anterior. E por agora aqui ter um pistão a mais, né? Isso estava causando uma confusão bem grande, mas o ideal é fazer dessa forma que você fez, né, professora? Colocar lá em cima os movimentos, né, as setas, ela fica mais claro para a gente poder colocar a nomenclatura de cada etapa, né? Sim. Assim E fica para mais bem mais claro. fácil, fica visual, né? Eu tinha feito bem mais, quando estava totalmente diferente, porque eu estava tentando seguir uma lógica do exercício anterior, mas assim ficou mais claro. Fiz o cheque Agora aqui, tá. professora, daí bateu. O meu bateu por enquanto. Vamos aguardar. O cheque aqui tá Olha, batendo. tá. E o Antônio ficou com alguma dúvida agora ou já clareou? Não, era só essa percepção mesmo assim do cilindro batendo na válvula significa que ela tá aberta. É só isso, só era esse fator assim que é a regra que eu tenho que fixar na mente. Daí agora eu já consigo visualizar todo o movimento. Eu já fiz os diagramas já. Corrigi os diagramas anterior da sequência de abertura e fechamento de válvula aí. Fiz diferente do que estava, já terminei aqui nesse novo processo. Agora eu acho que creio que vai bater com o seu. Beleza. Muito bem. Então, continuando aqui, a gente começa a fazer aí o diagraminha de sinais. Ó, primeiro movimento lá, bateu na válvula 2.3, então eu começo aqui por ela. Professora, posso começar pela 1.2 aqui? Pode. Aqui, essa lateral aqui já dá a resposta para mim. Então, tanto faz por onde eu começo, tá? O que importa aqui é eu manter essa sequência 1.2, 1.3. 2.2, 2.3. Eu tenho que manter essa sequência numérica, porque para mim analisar a sobreposição de sinal, eu tenho que olhar sempre as válvulas 1, as válvulas 2, as válvulas 3, sempre o conjunto de válvulas de cada cilindro, tá? Por isso que eu mantenho a sequência numérica aqui. Então vamos lá, na 2.3, ó, ela começa fechada, por quê? Porque é o cilindro A, o avanço do cilindro A que vai acionar ela. Aqui no primeiro movimento, ó, o cilindro A está se movimentando, ele está avançando, então ele não está encostando ainda na válvula. Ele está chegando nela, né? Então, nesse primeiro movimento, a válvula 2.3 está fechada. O cilindro A vai encostar na válvula 2.3 aqui na linha vertical 2. Então, ela vai abrir aqui nessa linha vertical 2. O cilindro A está em cima dela o tempo todo até na linha 6. Então, essa válvula está aberta até a linha 6. E aqui ele sai de cima da válvula e começa a recuar. Quando ele sai de cima da válvula, a válvula fecha. Ela não está mais sendo acionada pelo sinistro. Então, ela fecha na linha 6 e permanece fechada. Tá? Beleza. O próximo é a 3.2, ó. A 2.3 aqui fez o cilindro B recuar. Ele recua e vai acionar a 3.2. Então, a minha válvula 3.2, ela vai abrir quando o cilindro B estiver recuado aqui em cima dela. Ou seja, entre 3 e 5, tá? Então, essa válvula, ela tem que estar aberta entre 3 e 5. Então, ó, a 3.2, ela está fechada,
abre na linha 3 e fecha na linha 5, tá? Sempre seguindo aqui o espelhamento da linha de avanço e recuo dos cilindros. O que mais? Próximo movimento, 3.3. Vamos ver, a válvula 3.3 está aqui na linha de avanço do C. O C encosta na linha da válvula, ele vai acionar a válvula somente aqui na linha 4, ó, na linha vertical 4. Então, a minha 3.3, ela só vai abrir aqui na linha 4 e já fecha em seguida. Porque o cilindro ele encosta nela, abriu a válvula e ele já sai de cima dela. Então, ela já fecha em seguida, tá? Então, é só um sinalzinho bem rápido mesmo e a válvula já fecha. Quando o C termina de recuar, ele vai bater na válvula 2.2. Então, a linha de recuo do C vai estar em cima da válvula 2.2. É a linha da válvula, tá? Então, eu vejo aqui que o amarelinho, ele está em cima da minha válvula, aqui em cima da linha da válvula, né? Entre 1 e 3, e entre a linha 5 e a linha 7, tá? Então, a 2.2, ela vai estar aberta entre 1 e 3, fecha no meio, porque o cilindro não está aqui em cima da linha, e ele encosta nela de novo lá na linha 5 até a linha 7, tá? Então, a válvula 2.2 vai estar aberta todo momento que o cilindro C estiver em cima dela aqui na linha de recuo, beleza? Depois, 2.2 lá, avançou o B e bateu na 1.3. Então, a linha de avanço do B aciona a válvula 1.3. Ela vai estar acionada aqui entre 1 e 2 e entre 6 e 7. Ó, aberta a válvula entre 1 e 2 e entre 6 e 7. Ó. Aqui no meio ela está fechada porque o cilindro não está em cima dela. O cilindro ele está lá, recuou, está andando lá para baixo, volta. Então aqui em cima está cinza, não tem válvula aberta aqui, tá? A 1.3 ela não está sendo pressionada pelo cilindro. Então ela está fechadinha aqui entre 2 e 6. Beleza. 1.3 fez o cilindro A recuar e fecha o ciclo acionando a válvula 1.2. Então, a 1.2, ela está na linha de recuo do A, sendo pressionada somente aqui na linha 1 e na linha 7. Então, a 1.2 vai estar aberta aqui na linha 1 e na linha 7, lá no finalzinho. Todo esse período aqui de movimentos, a válvula está fechada, porque o cilindro não está em cima dela. Está tudo cinza, não está nada. Não tem nada em cima da válvula aqui, ela está fechadinha. Alguma dúvida em algum dos sinais aqui, algum dos estados de válvula de sinal? Alguém não entendeu? Por mim, assim, professora, o meu conferiu aqui pela dica que você me deu. Consegui fazer esse mesmo diagrama, hein? Eu só tenho uma dúvida, professora. Eu acho que é questão de lógica também. Bom, Por que que segue com retas inclinadas lá no pistão e nas válvulas só segue com retas no X e no Y? Por causa se tiver para diferenciar. para diferenciar, mas se tiver retas lá igual a das válvulas lá nos pistões lá, vai estar acionado duas ao mesmo tempo na mesma linha? Estaria tocando? Ou isso não tem lógica? É só, é Não só para entendi, na diferenciar verdade. mesmo? É porque ali É as só para retas. diferenciar. Só? Ok, então. Não, mas no meu desenho bateu aqui, tranquilo. Por mim, né? Tô É falando. porque esse inclinado ele representa o movimento, né, do cilindro, porque na verdade a válvula ela está parada, ela está estática, então é só horizontal e vertical. E o cilindro ele se movimenta, então tem a representação do movimento do cilindro na na diagonal, né? Porque ele se movimenta, tipo a válvula você não vê ela abrir ou fechar. Ela tem o acionamento ali pelo cilindro ali, quando ela
baixa o sensorzinho dela ali, que o cilindro encosta nela ali, acionou e saiu, a válvula não sai do lugar. E o cilindro, ele tem o pistão que fica trabalhando para lá e para cá, né? Fica avançando e recuando. Então, é mais uma representação esquemática mesmo ali, para diferenciar visualmente, né? O movimento do cilindro com o Compreendi, estado das professora. válvulas. Compreendi por essa explicação. Tem lógica mesmo. Maravilha. Muito bem. Então, agora, a gente precisa ver se tem sobreposição de sinal. Quando que acontece a sobreposição de sinal? Quando eu tenho duas válvulas de um único cilindro que estão mandando sinal ao mesmo tempo, ou seja, elas estão abertas ao mesmo tempo. Então, observando aqui do cilindro A, as válvulas 1.2 e 1.3, os pontos que elas estão abertas ao mesmo tempo aqui na linha 1 e na linha 7, tá? Então, eu tenho a sobreposição de sinal aqui entre as válvulas 1.2 e 1.3. A 2.2 e 2.3, tem algum momento que elas estão abertas ao mesmo tempo? Tem, né? Aqui, ó, a mesma coisa aqui, tá? Não precisa selecionar duas vezes, mas a gente sabe que acontece sobreposição de sinal também no cilindro B. No cilindro C, também tem sobreposição de sinal, ó. Duas válvulas abertas ao mesmo tempo, tá? Beleza. Já vi que tem sobreposição de sinal. Agora eu preciso dizer qual válvula que está bloqueando o movimento da outra. Se tem duas abertas ao mesmo tempo, qual que bloqueia qual, né? Como que eu vou saber isso? Eu vejo a minha sequência lá. Entre 1 e 2, 1.2 e 1.3, qual que abre primeiro? 1.2. A 1.2, certeza? Para ser É 1.3, né, 1.3, professor? é 1.3, é pelo gráfico. Isso. Isso mesmo. A 1.2, ela só vai ser primeiro movimento depois que fecha o ciclo, né? Então, na minha primeira sequência ali, é a 1.3 que abre primeiro. Se ela está aberta, ó, por exemplo, observando aqui o final da sequência, ó, a 1.3 abriu, enquanto a 1.2 está fechada, e depois a 1.2 vai tentar abrir. E não vai conseguir, porque a 1.3 está bloqueando ela. Então, eu preciso colocar um gatilho. Ah, apareceu na outra primeira? Na Ô, 1.3. professora, mas a válvula pressionada, qual na onde seria? Não seria na 1.2? Por isso que me confundiu aqui. Não seria a 1.2 Isso, não, pressionada? 1.2. Mesmo assim, precisa de Isso. gatilho na 1.3. Eu estava desconsiderando o gatilho porque a 1.2 seria pressionada. Mesmo assim, precisa de gatilho na 1.3? Precisa por causa da sequência. Ah, O que isso eu não acontece quando considerei. você tem quando você tem um circuito montado, ele está parado. Você tem que dar um start nele. Vai ter uma válvula específica para dar o início do circuito. Depois que você aperta essa válvula, você está liberando ali a energia para o teu circuito e ele vai estar trabalhando sozinho. Só que, se o meu primeiro movimento é 1.2 e eu não deixo essa válvula pré-acionada, quando eu der o start, o que vai acontecer? Quando a minha sequência completar e chegar na 1.2 de novo, ela vai estar fechada, se ela não está pré-acionada. Aí o circuito para, porque a 1.2 eu vou ter que dar o start de novo, entende? Se eu Sim, deixar ela esse ponto eu pré-acionada, considerei, professor. Eu só não considerei gatilho em 1.3, pelo fato de ter um pressionamento na 1.2 corresponder ao mesmo pistão. Entendeu? É 1.3 que eu não caiu a ficha. Eu considerei lá 2.3, 3.2 gatilho, 1.3 eu não consegui visualizar isso. então, é que a 1.3 ela vai bloquear a 1.2 aqui no final. Então, ela precisa ter um gatilho, mesmo que a 1.2 seja pré-acionada, tá? A gente vai ver, não sei se vai dar tempo hoje. Esse feriado da semana passada me quebrou as pernas. Quando a gente vê o princípio de circuitação, você vai entender bem certinho esse pré-acionamento, como que ele funciona, tá? Mas aqui, a gente só precisa saber que para mim manter o circuito trabalhando todos os ciclos um após o outro, a 1.2 tem que estar pré-acionada, tá? E a 1.3, ela vai o gatilho, independente se a 1.2 está pré-acionada ou não, porque
A 1.3 ela bloqueia o movimento da 1.2. Existe a sobreposição do sinal, né? Então ela precisa ter um gatilho. Ok, professor, eu vi minha interpretação errada aqui, que o primeiro eu peguei como exemplo o primeiro, né? O primeiro eram somente 2 pistões, agora são 3 pistões, daí já difere, né? Isso que eu já vi o meu raciocínio errado aqui. Ok. Beleza. Joia. Aqui, né, eu coloquei fora da sequência a 2.2 e a 2.3. Qual que vai abrir primeiro? A 2.3, né? Já está aqui a resposta. Mas é só eu olhar aqui na minha sequência, a 2.3, ela abre aqui, e a 2.2, ela só vai abrir lá no quinto movimento. Então, quando ela tentar abrir, a 2.3 vai impedir ela de abrir. Então, eu preciso colocar o gatilho na 2.3, tá? Aqui é a mesma coisa, né? A 3.2 ela abre primeiro, aqui, e depois abre a 3.3. Então, a 3.2 vai estar bloqueando o movimento da 3.3. Então, ela precisa de um gatilho também, tá? Eu tô ficando louca com essa câmera. Professora, você tinha comentado, não sei se eu entendi direito, no 2.2 e 2.3. Quem está abrindo primeiro é o 2.3. O 2.2, ele já estava, na verdade, ele estava aberto. Quem abre primeiro, então, nesse caso, é o 2.2, e não o 2.3, né? Não. Olha aqui a sequência. Qual que abre primeiro? Partindo do zero, A avança, B recua, C mais, C menos. Qual que abre primeiro? Tá. Eu estava olhando a cor da linha que estava vindo primeiro na linha aberta, né? Mas, na verdade, Então. o 2.2 ela vai abrir lá na linha 5, né? Isso, Sim. exatamente. E como a gente sempre parte do princípio que é a linha 1 que dá o start, né? Uhum, Então é o que vem primeiro nesse caso. Ó. Nesse caso vem primeiro a abertura, o movimento de abertura do 2.3 na linha 2. E o isso, 2.2 vai abrir lá na linha 5. Então por isso que eu digo exatamente. que o gatilho é o 2.3. Isso, muito bem. Entendi. Tá. Se surgir dúvida, é só olhar a sequência lá, que não tem erro, tá bom? Alguém ficou com dúvida aqui nesse exercício? Tem alguém que está perdido? Quer que eu explique alguma parte? Quer que eu explique tudo? Ninguém? Ah, esse povo tá sabendo tudo, hein? Daqui a pouco já coloca vocês para dar aula no meu lugar. Professor, Oi. agora o Juliano fez um comentário e me fiquei com dúvida. A linha, tem as linhas lá, as numerações da linha, né? 1, 2, 3, até a 7 em cima lá. Sim. Não é na linha 1 que começa o ciclo, né? Porque sim, ou depende. Porque, ó, lá na 1.2, onde nós fomos ver lá qual que abre primeiro, se é 1.2, 1.3, lá é 1.3 que abre primeiro, né? Por causa que ela tá no final, é isso? Então seria o 1.3 que começa o ciclo, praticamente. A 1.3 ela vai funcionar como o start do novo ciclo. Ah, tá. Depois que você aciona a 1.3, o cilindro A recua e bate na 1.2, reiniciando o ciclo. Então, a gente imagina assim, o diagrama em primeira vez que a sequência é realizada. A avança por causa do start do teu circuito. Aí gera o movimento do B-, C+, C-, B+, A-. Aí fecha o ciclo e aciona pela primeira vez a válvula 1.2 lá do A+. Ah, não, Tá? então a linha 1 mesmo é o ponto principal, entendi. Mas o que conta ali é a primeira vez que a sequência é realizada, né? Daí depois fecha o ciclo. Ok. Tanto é que a válvula do start, ela vai ter a nomenclatura 4.
1.7, é uma numeração diferente para não confundir com as 1.2, 1.3, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Aqui tem o desenho da válvula pré-acionada ali, só para relembrar. Vamos para... eu lembrei agora. Aqui, eu mostrei já essa imagem para vocês ou não? O irmão não tá aí. Gente, vocês já viram essas imagens aqui ou não? Acho que tá na apresentação lá, professor. Estava na aula passada, professor, mas eu não lembro da explicação dela, não. Por isso que eu coloquei aqui de novo. Só queria saber se vocês já tinham visto pelo menos uma vez. Aqui é só para mostrar a diferença do gatilho, né? Ó, a chave fim de curso, aí vem aqui o pistão, né, do cilindro, ele encosta nessa bolinha, empurra para baixo, aciona a válvula. Na hora que o pistão sai daqui, a válvula desaciona, tá? E fecha. Aqui o rolete também ele pode ser acionado dos dois sentidos. Esse daqui também, de qualquer lado que vier o pistão, ele aciona. E o gatilho, não, o gatilho ele aciona de um lado só. Por isso que quando o pistão passa por aqui, ele gera o sinal e daí continua o ciclo, ele não fica pressionando a válvula. Por isso que o gatilho é bom para evitar a sobreposição de sinal, tá? Ele manda um breve sinal lá para a válvula e a válvula já fecha, já não fica aberta o tempo todo e não bloqueia o movimento da outra. Então, aqui o sentido de acionamento é da esquerda para a direita, o pistão vem aqui, empurra essa rodinha, ela vai para baixo, aciona a válvula, e daí já desaciona, tá? Se vier um pistão para o lado de cá, essa rodinha ela dobra para cá, ela é uma articulação mecânica aqui, dobra para cá e não aciona, tá? Então, o sentido de acionamento dele é só para um lado, não é igual ao rolete normal. Então, é só para ilustrar aí o que é quando a gente fala gatilho, rolete, né? Na verdade, o gatilho é um rolete escamoteável e o outro que não é gatilho é só rolete normal. Vamos para... Nossa Senhora! Para a última sequência. Pessoal, eu vou avisar vocês, hoje a aula vai acabar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma banca de TCC às 8h30, tá? Então, não vou conseguir passar a parte de princípio de circuitação hoje, vai ficar para a próxima aula. Mas peço para vocês não faltem, que essas últimas aulas aí estão bem importantes, tá bom? Isso. Beleza. Então, aqui a gente tem a sequência, propositalmente, a professora já passou uma sequência que não começa com A, né? Para mostrar para vocês aí que também pode mudar. Então, eu tenho 4 cilindros, cada cilindro com as suas 2 respectivas válvulas, né? E a gente começa a ver lá, ó, primeiro movimento, D avança, tá? Esse é o primeiro movimento. Nem olho para a válvula do D, tá? Só vejo aqui o movimento dele que está avançando. Depois, A recua. Aqui, ó, D2 para 3, A recuou. Aí, terceiro movimento, avanço do B. Então, ele começa recuado e avança aqui no terceiro movimento. Depois, ele já recua. E, no final do recuo dele, vai gerar o movimento de avanço do C. Então, C está recuado e avança aqui da linha 5 para 6, tá? Depois, C já recua, próximo movimento. Aí, o D, que estava lá avançado, ele vai recuar aqui, no penúltimo movimento. E o último movimento, que é o A que estava recuado, ele vai avançar lá de 8 para 9, tá? Aí o B, que já estava recuado, continua recuado, o C também e o D também. Então, assim que fica o diagrama trajeto-passo dos cilindros, tá? Observando aqui quais são as válvulas respectivas de cada fim de curso. Desculpa, professora, eu me desloquei um pouquinho aqui, mas o meu desenho ficou igualzinho a isso, mas a minha sequência pegou D, A, B, C.
Não pegou A, B, C, D. Tem problema? Não, se você colocou as válvulas na lateral aqui certinho, A do A mesmo foi a 1.2 e 2.2. Vamos ver se vai bater com a tua aí, vamos ver. tá. Então, meu primeiro movimento aqui, D+, eu dei start no meu circuito. D avançou, bateu na 1.3. Então, a linha de avanço do D vai acionar a válvula 1.3. Depois, a recua, aciona a válvula 2.2. Então, a linha de recuo do A vai ser a linha da válvula 2.2. Aí, beleza. A recuou, acionou o próximo movimento B+, 2.2. Então, eu tenho 2.2 no recuo do A, B avança, aciona 2.3. A linha de avanço do B aciona 2.3. Aí, B recua, aciona 3.2. Então, o recuo do B vai acionar a válvula 3.2. Aí, C avança, aciona 3.3. A linha de avanço do C vai ser a linha que aciona a válvula 3.3. Aí, C recua, aciona 4.3. Então, a linha de recuo do C representa lá que o cilindro vai estar em cima da válvula 4.3. E a 4.3 gera o recuo do D e vai acionar 1.2. Então, a 1.2 ela está aqui na linha de recuo do cilindro D. Fechando o meu ciclo, a 1.2 faz o A avançar e vem aqui acionando a válvula 4.2, que vai fazer o D avançar novamente, reiniciando o ciclo. Então, o avanço do A que aciona a 4.2. Beleza? Beleza. Ficou igual? Não, não ficou, professora, mas agora eu entendi também. As minhas válvulas aí bateu, professora. Fechou? É? Ah, que bom. Bateu o grupo. Então daí não tem problema, né? Que a sequência fique diferente. Daí depois as válvulas vão pegar a mesma sequência, né? A válvula é bom você deixar na sequência correta ali. 1, 2, 3, 4, daí 1.2, 1.3, 2.2, 2.3. Essa é bom manter a sequência correta. Positivo, essa sim. É só eu não sabia que precisava colocar ABCD. Eu peguei a sequência lá do alto. Não, esse não. É só para não se confundir mesmo, né? Manter ali a ordem alfabética, mas é só para não se confundir. Se deu certo, se bateu, é que você entendeu o esquema aí, para mim já está mais que perfeito. Então, beleza. Agora eu monto o meu diagraminha aqui, só observando as válvulas que eu coloquei aqui, cada linha. Quando que o pistão está em cima da válvula, eu deixo ela aberta e ponto. Então, vamos lá. Ó, a 1.2, tá aqui, 1.2. O cilindro está em cima dela aqui na primeira linha, então ela está aberta. Aí o cilindro sai de cima dela aqui, ela vai fechar. Ele só vai encostar na linha aqui de novo, na linha 8. Então, ela abre de novo aqui na linha 8, tá? Meus coloridos estão tudo torto, mas tá valendo. Beleza. Vem aqui para 1.3. 1.3 está aqui no avanço do cilindro D. Então, ele vai estar encostando na linha da válvula aqui, na linha vertical 2, até a linha 7. Então, a minha válvula estava fechada, abre na linha 2 e fecha na linha 7, tá? Seguindo aqui, ó, o que eu tenho vermelhinho em cima da linha da válvula, ela tá aberta, ó. Só passar um lápis aqui e ver se bate, ó. Então, ela tá aberta quando o cilindro tá em cima dela. Bem simples. Depois que entende, fica simples, né? Aí, beleza. Próxima válvula aqui, 2.2. Vamos ver onde é que ela tá. Aqui, ó, no recuo do A. Então, o A está em cima dela entre 3 e 8. Então, a minha válvula vai estar aberta a partir da linha 3 até a linha 8. E daí ela fecha. 2.3. 2.3 está aqui, ó, no avanço do B. Então,
o B ele só encostou na válvula 2.3 aqui na linha vertical 4. Então, ó, eu desço aqui, ó, e vejo aqui, ó, a 2.3 ela só abre aqui na linha 4 e já fecha, tá? Deixa eu ver o que mais. 3.2. Tá aqui, ó, vai ser o inverso, né? Então, ela tá no recuo do B aberta entre 1 e 3 e entre 5 e 9. Então, tá aberta entre 1 e 3, fecha aqui entre 3 e 5, e a partir das 5 ela abre de novo. Beleza? 3.3 vai ser igual aí o avanço do cilindro B, né? Mas no avanço do cilindro C, ele encosta nela lá na linha 6. Então, ela tá fechadinha. Chegando na linha 6, ela abre e já fecha. E permanece fechada lá no final, porque o cilindro já não tá mais em cima dela. A 4.2, ela tá aqui no avanço do A. Então, o cilindro A tá encostando nela entre 1 e 2. Então, ela tá aberta. A partir da linha 2, ela fecha, porque o cilindro A já não tá mais aqui em cima dela. E ele vai encostar nela de novo lá na linha 9. Então, ela só abre de novo aqui na linha 9. A 4.3, ela está no recuo do C. Os únicos pontos em que o C não está encostando na 4.3 é aqui entre 5 e 7. Então, entre 5 e 7, ela vai estar fechada. Todo o resto do caminho, ela está aberta. Dúvidas? Tá tranquilo, então, né? Professora, falando por mim, agora entendi, sem dúvidas. Maravilha. Vamos ver a sobreposição de sinais. Analisando lá para o cilindro A, as válvulas 1.2 e 1.3. Elas estão abertas ao mesmo tempo em algum ponto do meu diagrama? Não, né? Ó, o tempo que a 1.3 está aberta aqui, entre a linha 2 e a linha 7, a 1.2 está fechada. Então, uma não está bloqueando a outra. Então, aqui eu não tenho sobreposição de sinal para o cilindro A. Tá? Válvulas do cilindro B. 2.2 e 2.3. Vamos ver. Fechada, fechada. Opa, aqui tem, ó. Na linha Ponto em 4, que na linha 4 aqui eu tenho uma sobreposição de sinal, porque as duas válvulas vão se abrir ao mesmo tempo. Então, já deixo circulado aqui uma sobreposição de sinal para o cilindro B. Cilindro C. Deixa eu ver. Aqui está aberto, aqui está fechado. Fechado, fechado. Opa, aqui vai ter, na linha 6, duas válvulas abertas ao mesmo tempo. Gera sobreposição de sinal. Cilindro D. Vamos ver. Ó, já tem duas válvulas abertas aqui no comecinho já. Então, tem sobreposição de sinal aqui também. Beleza. Já achei minha sobreposição de sinal. Preciso ver qual válvula que está bloqueando qual. Entre a 2.2 e a 2.3, eu vou lá na sequência e vejo qual que abre primeiro. Ó. A 2.2 abre primeiro. Então, ela vai impedir a 2.3 de abrir. Eu preciso pôr um gatilho na 2.2 para que ele só gere aquele breve sinal e a válvula fique quietinha lá sem impedir o movimento da outra. Então, gatilho na 2.2. Maravilha. Vou precisar de um pré-acionamento aqui? Não. Cilindro B não é primeiro movimento. Então, não preciso. Vamos para o cilindro C. 3.2 e 3.3. 3.2 abre primeiro e a 3.3 depois. Então, gatilho na 3.2. 3.3 não é primeiro movimento, não precisa de pré-acionamento. Vamos para o cilindro D. 4.2 e 4.3. Na minha sequência aqui,
A válvula 4.2 ela só vai ser acionada lá pelo a mais, que é o último movimento. Então, ela não vai abrir por primeiro, ela vai abrir por último, né? Para reiniciar o ciclo. Então, quem abre primeiro é a 4.3. Então, ela vai ter o gatilho. Porém, como a 4.2 é o meu primeiro movimento depois que fecha o ciclo, ela vai precisar de pré-acionamento, tá? Dúvidas? Ah, professora, isso que eu estava aguardando. Então, eu pensei assim, ó, aquela hora era o mesmo pistão, se não me engano, o primeiro exemplo, né? Que era o A no final e o A no começo. Eu pensei que era por causa disso que ia o pré-acionar, ficava pré-acionada. Aí eu entendi que não necessariamente se fosse pistões diferentes. Aí já nesse caso eu pensei, bom, agora não vai ser a mesma regrinha do primeiro pistão já tá pressionado, mas então sempre o primeiro vai ser pressionado. Depende. Meu Deus. Ó, o cilindro D, ele tem as válvulas 4.2 e 4.3. Aham. Como a 4.3 vai bloquear a 4.2 e ela é o primeiro movimento do cilindro D, ela vai precisar de pré-acionamento. É só você ver a sobreposição de sinal e se uma das válvulas que estão relacionadas a essa sobreposição de sinal vai ser primeiro movimento da sequência. Ah, tá. Se fosse então outro, vamos por 2.3, tivesse nada a ver o começo lá, daí não ia precisar então. Ah, Entendi. muito bem. Mais alguém? Alguma pergunta, pessoal? Professor, eu acho que o Júlio ele tá associando o pressionamento muito a pistão. Eu associo o pressionamento à válvula. Por exemplo, Mas é a válvula. se fosse D menos ali, se fosse D menos, a primeira seria a 4.3. Daí teria Sim. que ver a 4.3, se ela tivesse ali aberta e ao mesmo tempo ali ela que precisaria do pressionamento, seria isso? Sim. Gatilho com É, pressionamento. na verdade, não, porque o gatilho ele gera um breve sinal, ele não pode ser pré-acionado. Não, daí não precisaria colocar gatilho na 4.3. Daí se fosse ali, fosse ao Isso. contrário, se fosse o D menos. Se fosse o D menos, é que daí muda, né, a Muda sequência, o que daí desenho, é outra ah, interpretação. Mas a minha isso. associação é essa, eu associo sempre a válvula, a primeira válvula lá que é pressionada. Eu acho que a visão do Júlio ele associa mais ao pistão embaixo. Se observar aqui, ó, eu tenho 3 gatilhos. Eu olho no conjunto das válvulas se uma delas é primeiro movimento. Se for primeiro movimento e a outra é gatilho, automaticamente o primeiro movimento vai ser pré-acionado. Melhorou? Piorou? Eu entendi agora, professora. Beleza. Que bom. Valeu, obrigado. Nada. Muito bem, Professora, pessoal. Oi, diga. só uma perguntinha. Manda. No último ali, a sobreposição de sinal você colocou na coluna do 2, né? Uhum. Eu tava achando que para ser acionamento teria que ser na coluna do 1, ou não tem nada a ver isso? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. É só você ver quando tem, se as válvulas elas vão estar abertas ao mesmo tempo em algum ponto. Aí tanto Daí, no faz. caso, eu coloquei na coluna do 1, não tem problema isso? Não, não tem problema, tá perfeito. Você indicou que elas estão abertas ao mesmo tempo. Ah, tá. Tudo bem, só isso. Joia. Bom, pessoal, então, ó, princípio de circuitação vai ficar para a aula que vem, porque daqui 2 minutos começa a minha banca lá. E daí eu vou deixar para vocês lá no LMS a lista de exercício dessa primeira parte da disciplina para vocês fazerem lá para estar estudando para avaliação, tá? Aí na aula que vem a gente começa essa parte dos princípios de circuitação. E essa parte ela não cai na prova, mas vai ter um trabalho para fazer essa parte dos princípios aí, mas isso eu falo lá na aula que vem, não precisa se preocupar. Eu só vou postar a lista lá para vocês, então
Daqui a pouco você já tem acesso lá, vocês já podem fazer. A lista de exercício engloba tudo isso que a gente viu até agora, que é os diagramas aí, as válvulas, a nomenclatura, tá? Bem tranquilinho, vocês estão com o assunto bem fresquinho na cabeça aí, é só aproveitar. Tá joia? Infelizmente, eu vou ter que sair para participar de uma banca agora. Aí, semana que vem, a gente continua. E, se vocês quiserem, tem tutoria hoje, tem Quantos exercícios, segunda-feira, professora? só. Quantos exercícios? Não vem com 40 exercícios quando- igual o professor Rafael lá. Meu Deus do céu, coloca 40 exercícios ali, é muito volume. Não, podem ficar sossegados. Só 10 ou menos. Ah, Pouco gente, exercício. então, boa noite para vocês, bom descanso. Eu vou para minha banca e enquanto eles se apresentam lá, eu já vou postando a lista para vocês, tá bom? Ok, Qualquer boa noite, coisa, pessoal. manda uma mensaginha aí e a gente conversa. Boa noite. Tchau, tchau Boa pra vocês. noite. Boa noite, mais. Boa noite.